a permissão de Deus e assistência dos bons espíritos, iniciamos agora mais um diálogo espírita. Temos hoje para você inicialmente 10 questões sobre reencarnação e família. Um dos pilares básicos da doutrina espírita é a reencarnação. E quando nós a relacionamos com as complexas conexões familiares, encontramos respostas para muitas das nossas dúvidas, para muitos dos nossos problemas. E como consequência, as soluções são mais facilmente aceitas e aplicadas. Fechando o programa de hoje, nós temos José Paulo Karsten, com o fonte Allan Kardec, comentando sobre os sinais dos tempos. Diálogo Espírita está no ar. Prezadíssimos amigos, estamos iniciando o nosso Diálogo Espírita de hoje. Perguntas e respostas. Escolhemos aqui 10 questões abordando o tema reencarnação. Sempre um tema muito palpitante, muito interessante e que tem uma importância muito grande em nossas vidas. Sem o princípio da reencarnação, sem o conhecimento da reencarnação, perde sentido muito do que nós aprendemos, estudamos, aprendemos dentro da doutrina espírita e também para a nossa compreensão, para a administração da nossa própria existência. A reencarnação, como vocês sabem, é um dos pilares básicos, um dos princípios, 5 princípios básicos do Espiritismo. E ela está em toda parte, em tudo que a gente faz, de alguma maneira, a gente acaba desembocando na situação, no problema, né? Problema não, mas situação sim, da reencarnação, das nossas múltiplas existências. Então, muito do que nós vivenciamos hoje no presente é reflexo do passado. Nós temos também o futuro, também pela reencarnação. E nas diversas áreas das nossas atividades profissionais, familiares, saúde, condições sociais, econômicas, questão de destino, de livre-arbítrio, de determinismo ou não, de fatalidades ou não, de estarmos neste planeta, estarmos neste país, nesta cidade, nesta época, tudo isso está de certa forma relacionado, tem a ver com a reencarnação. Mas nós vamos nos ater hoje aqui mais às questões familiares. Selecionamos então, como eu disse, 10 questões que têm tudo a ver com família, né? E que às vezes suscitam muitas dúvidas nas pessoas. Será que é assim? Será que não é? Por quê? Etc. Então a gente vai ver aqui. Então a primeira questão aqui eu vou colocar para a Rose. Eu vou ler do Livro dos Espíritos. A Rose e a Mariana, respectivamente, vai ler a resposta e já vai fazer um comentáriozinho em cima de cada questão. Então, Rose, frequentemente na questão 207 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Na minha tradução aqui, essa palavra parecença aqui é meio... podia ser outra. Transmitirão também, pergunta ele, alguma parecença moral? Qual é a resposta? Os espíritos responderam a Kardec: não, uma vez que têm almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. Muito lógica essa resposta, inclusive, e a gente pode observar nas próprias famílias, nos exemplos históricos, né? Lembra do imperador Marco Aurélio, com aqueles filhos, né, absolutamente desviados e criminosos? Então, o corpo procede do corpo, mas o espírito não vem do espírito. Cada um tem uma longa bagagem milenar das suas próprias experiências construídas e é herdeiro de si mesmo, as suas características morais, as suas tendências profundas, as suas preferências mais reiteradas, mais intensas, mais íntimas, vêm na bagagem espiritual daquela alma que reencarna conosco e que viveu já diversas encarnações. O ambiente influencia, mas a bagagem espiritual, ela é própria. Apenas a semelhança física ou a carga genética é transmitida.
Na sequência, Mariana, para os nossos telespectadores entenderem, certas questões Allan Kardec desdobrou em mais de uma. Então ele denominou aqui, conforme as traduções, etc., a questão principal, depois ele enumera ali, às vezes, A, B, às vezes vai até a letra D. Neste caso aqui, essa 207, só tem mais uma, que é a complementa, que é a 207A. E a pergunta que ele fez, porque estava relacionado, né, ele desdobrou, como eu disse. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? Já que ela explicou que nós herdamos só a parte somática, física, as características pessoais, biológicas, e por que às vezes tem semelhanças morais também? Qual é a resposta? Então, a resposta que os espíritos superiores dão a Kardec é o seguinte: são espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Então, são espíritos que se reúnem ali, então eles têm semelhança, né? Pelo pensar, pela moralidade, pelo amor. Então, essa é a afinidade que se atrai. Ou seja, quando nós estamos lá para reencarnar, estamos na filinha, né? A fila está cada vez mais longa porque as janelas estão sendo mantidas mais fechadas, né, para a reencarnação, com controle da natalidade, porque a emancipação da mulher, a mulher trabalha e tal, então evitam ter um número maior de filhos. Mas, enfim, a filhinha está lá, o espírito está sendo preparado, se preparando para reencarnar. E aí, às vezes, há um certo chamamento para, dentro do planejamento reencarnatório, por uma questão de necessidade ou mérito, certos espíritos são direcionados para determinados lares cujos pais apresentam algumas similaridades de caráter, de temperamento com esse espírito que vai reencarnar. Como eu disse, por mérito ou necessidade. Às vezes, ele até gostaria de reencarnar num determinado lar, com os pais com determinados traços de personalidade e tudo, né? E às vezes até outras características de condições econômicas, etc. Só que ele não tem permissão para isso. Ou a necessidade dele é diferente, e ele precisa passar por outro tipo de experiência. Então não é uma regra geral, mas muitas vezes é isso mesmo, espíritos afins se atraem, é normal, né? Rose, a questão 209, por que é que os pais bons e virtuosos, por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Ele continua, por outra, ele explica melhor, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? É questão relevante, né? Sim, muito. Às vezes a gente observa a família bem disfuncional e fica com essa dúvida. Vamos ver o que os espíritos responderam. Um espírito mau pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o orientem a um caminho melhor. E muitas vezes Deus lhe concede isso. Então, o que nós temos? Uma lógica de novo, né? Um espírito mau, às vezes ele tem desejo de se modificar e se sente fraco. Ele solicita renascer num lar em que ele vai receber a orientação. Se ele persevera nesse caminho, nesse desejo, se é suficientemente profundo, né? Seu desejo subconsciente, depois de reencarnado íntimo de mudança, ele acaba se adaptando à educação recebida no lar. Às vezes ainda não está com maturidade plena para aproveitar bem os exemplos e aparentemente não atende às orientações domésticas. Um espírito mau nem sempre obedece aos pais bons, né? Se revolta, cria problemas, está disfuncional na família. Mas a semente daquela educação permanece. E mais adiante, às vezes na senectude ou até em outras encarnações, no subconsciente, daí nesse último caso, a lembrança daqueles exemplos, daquelas lições recebidas, fica lá, latente. E quando ele amadurece o suficiente, a semente brota e ele aproveita os bons conselhos recebidos. Então não é perdida a oportunidade de um filho que não atende aos bons conselhos. Vemos também pais em condições, espíritos em condições muito equilibrados, que
que às vezes se comovem da situação de determinados espíritos em sofrimento profundo, desviados. Às vezes são criaturas amadas do passado e que eles escolhem reencarnar junto a esses espíritos desequilibrados para tentar orientá-los. Nem sempre o sucesso se dá numa encarnação apenas, porque uma encarnação é como um ano letivo, uma oportunidade de aprender lições limitadas, mas o conhecimento não fica perdido, a experiência é aproveitada em alguma vida. Perfeito. Na sequência, Kardec pergunta na questão 211, de onde deriva a semelhança de caráter? Vejam que elas são sequenciais, né? E às vezes umas reforçam as outras. É que Kardec, às vezes, ele insistia um pouco mais nos espíritos, às vezes não ficava muito claro para ele. E ele, como tinha, como professor, ele tinha por regra, né, tentar ser o mais didático possível. E ele fez todo esse esforço de indagar os espíritos, esclarecer bem certos aspectos, certos problemas, para que depois os seus leitores também pudessem ter essa compreensão mais clara. Então, repetindo o início, de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos mormente de gêmeos? Agora ele já restringiu, foi para os gêmeos aí, porque é uma curiosidade em torno disso, né, Mariana? Qual é a resposta? Então, ele vai falar assim, que também são espíritos simpáticos, que se aproximam pela similitude dos seus sentimentos e que se sentem felizes de estarem juntos. Então, são espíritos afins que têm o propósito, né, a evolução. Então, eles vêm como um auxiliando o outro nessa marcha evolutiva. Então, eles são simpáticos, eles têm o mesmo ideal e eles procuram a evolução. Já estão dotados de sentimentos, né, de afinidade, de amor. Então, eles se sentem bem estando um com o outro porque eles almejam a mesma coisa, que é o mesmo objetivo, que é a evolução, é o bem-estar, não só deles, mas também daquela família ao qual eles estão inseridos, aquela sociedade, né, às vezes com um propósito de união, para que juntos eles possam, né, melhorar, fazer diferença no meio em que eles estão inseridos. É isso. Antes a gente ir para o nosso pequeno intervalo, pulando a 212, Rose, a 213, falando ainda sobre gêmeos. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles. Então, às vezes tem simpatia, mas às vezes é exatamente o contrário. Qual é a resposta que eles dão aí? Diz a lenda que existem gêmeos, né? Que há gêmeos que lutam desde o ventre materno, né? Já nascem engalfinhados, até siameses, às vezes não tem perfeita afinidade. Exato. O que os espíritos respondem? Não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Por que isso acontece? Uma regra básica da lei divina que rege o nosso progresso. O amor nos aproxima, nos acalenta, permite a família formada por afinidade, mas o ódio, a vingança, o desafeto, a algema. Aqueles a quem nós prejudicamos se jungem ao nosso destino. Então, muitas vezes, é necessária a reencarnação até em corpos idênticos, às vezes até na condição de siameses, para que espíritos antipáticos aprendam a se tolerar, aprendam a se conhecer melhor e a se respeitar. A proximidade é uma oportunidade, é uma maneira de cumprirmos o objetivo pedagógico da reencarnação e da vida, que visa habilitar o espírito para um progresso mais alto, um progresso mais crescente, para uma condição espiritual mais elevada. Quando duas pessoas reencarnam na mesma família, normalmente gêmeos, né, que normalmente recebem presentes juntos, aniversários juntos, passeios juntos, às vezes até roupas semelhantes, têm um tratamento mais igualitário, eles não se dão bem, eles têm que estar conscientes, e a família também, que aquela reencarnação certamente deve ser uma oportunidade de aproximação, uma necessidade de renovar laços e de substituir antigos problemas de desafetos por uma aproximação maior. Então, há um cuidado duplicado necessário da família, um olhar mais compreensivo para a dificuldade que eles enfrentam, mas visando aproximá-los com harmonia, com cuidados psicológicos, com orientação necessária.
Uma paradinha rápida, a gente já volta. Jornal Comunicação Espírita. Programa de TV especial é o destaque da matéria de capa. No editorial a pergunta: mais um ano, nós e a sociedade progredimos? Em palavras dos espíritos e dos espíritas, curiosidades sobre a vida de Jesus. E ainda, Einstein fala de religião e flashes do programa especial. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Estamos voltando com nossas perguntas e respostas de hoje, falando sobre reencarnação e família. Voltando aqui para Maria Ana, questão 386, que fala, ali é o subtítulo, simpatia e antipatia terrenas. E daí a pergunta é o seguinte: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Qual é a resposta que os espíritos deram, Mariana? Reconheceram, sim, não. Mas serem atraídos um pelo outro, sim. E frequentemente as ligações íntimas, fundamentadas numa afeição sincera, não provêm de outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. Então eles não vão se reconhecer, né? Porque a gente tem aquela ideia assim, muito romantizada, né? Que é a alma gêmea, né? A gente tem aquela coisa, metade da minha laranja, a tampa da minha panela, aí vai, né? Um monte de coisa. Mas não é bem desse jeito, né? Então eles se sentem atraídos, aquela questão assim, nossa, parece que eu já conheço há anos, parece que eu já te vi antes, né? E assim vai. Verdade. Passando já direto para o 387, a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Interessante, né? Eu encontro alguém, me sinto atraído, tenho simpatia. É um espírito antigo que eu estou reencontrando? O que os espíritos esclarecem? Não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente, sem que necessariamente se tenham conhecido em encarnações passadas. Então, essa aproximação, essa simpatia pode ser consequente de conhecimento anterior? Pode, mas não necessariamente. Espíritos que estão na mesma faixa vibratória, que têm tendências em comum, que vibram, né, nas mesmas afinidades, eles se sentem bem próximos um ao outro. Todo conhecimento antigo que a gente reencontra começou em algum momento. Então, nós podemos perfeitamente nos sentir afinizados com pessoas que nunca vimos antes. 388, nossa questão antepenúltima aqui. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Então, às vezes, nós encontramos com pessoas, assim, são encontros tão passageiros, mas que trazem assim, um impacto positivo, às vezes até negativo, bem forte em nós. E depois passa, sabe? Nossa, eu conheci uma pessoa e ela falou algo assim que me despertou uma nova reflexão sobre a vida e passou. A pessoa não faz parte do meio em qual eu estou inserido. São aqueles encontros que temos com pessoas, parece que elas vêm só para dar uma ideia, ou nós na vida delas também. Às vezes nós estamos assim, num ponto de ônibus, uma pessoa para, nos faz uma pergunta e nós às vezes ali damos uma informação, uma coisa, aquela pessoa fica tão grata conosco ali, nos deseja coisas tão boas e vai embora. Mas são os pensamentos, né? É a atração, né? De por que vem em mim? Né? Às vezes tem 10 pessoas, aquela pessoa vem, né? Tem uma fila de 10 pessoas e aquela outra vem e se dirige justamente a mim. Por quê? É a atração, é o magnetismo, é o pensamento que atrai, são os afins. Mas não quer dizer que ela faça parte do círculo, né, de espíritos que já conviviam ou que convivemos anteriormente. É porque nós estamos sempre reescrevendo nossa história, nós estamos sempre fazendo e refazendo novas relações, né? Então tem as do passado, que como vimos aí por todas essas questões já vistas,
que podem inspirar por laços de simpatia anteriores, atrair uns aos outros, ou a aversão, que seria o caso da antipatia, como também a cada momento nós podemos encontrar uma pessoa completamente desconhecida e dali, através de um contato, como ela disse, quase casual, nascer uma grande amizade, né? A 389, então, Rose, para a gente quase encerrar, agora vamos para o lado da antipatia. Vem para mim. A moeda sempre tem dois lados, viu, gente? A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Interessante isso, né? À primeira vista parece, só o mal vai se sentir, né? Ou vai sentir antipatia por alguém. A resposta dos espíritos. Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem falar. Aí vem a repulsa instintiva, né? Que a gente sente por certas pessoas à primeira vista. Foi essa pergunta que você fez, Wilson? Não, eu fiz a 389? 389. Tá, de onde vem a repulsa instintiva que se tem por certas pessoas à primeira Acho vista? que eu pulei, né? Pulou. Tem razão. Então vamos começar rapidinho. 389, 390 é para ela aqui. Desculpe. Não, eu que errei. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Aí que tem a resposta sua para você. Quer que eu leia? Sim? São espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falar. Então, o que acontece? Tanto a simpatia quanto a antipatia pode ter causa anterior, mas pode ser simplesmente afinidade vibratória, afinidade espiritual. Nesse caso, falta de afinidade. A pessoa é profundamente diferente daquilo que você é. Então, agora vamos repetir aqui para Mariana. A 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? O que os espíritos responderam? Dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar, mas à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. Também como a Rose trouxe ali para nós anteriormente. Pode ser uma coisa do passado ou pode ser também do presente, na questão da vibração energética da pessoa. Uma pessoa que vibra negativamente, uma pessoa que pensa totalmente diferente de você, existe uma certa antipatia, uma certa repulsa, né? A gente não vai querer ficar com aquela pessoa. Mas à medida que nós vamos depurando quando espíritos, essas antipatias, essas questões de vibrações, elas vão melhorando, elas vão, né, se clareando, elas vão tomando um outro sentido que é do amor, da paciência, da elevação moral, né? Da caridade, do amor. Então, tende a desaparecer, porque iremos vibrar numa frequência cada vez melhor. E às vezes por desconhecimento, né? Às vezes o primeiro contato, qualquer coisa, às vezes na maneira como a pessoa, uma característica física, ou como a pessoa está vestida, ou o local onde encontramos essa pessoa, ou ouvimos a pessoa falar alguma coisa, nos desagrada e a gente cria uma barreira inicial. Mas a partir do momento que a gente tem um vizinho que chega novo, de repente, no primeiro momento a gente não gosta dele. Mas depois a gente vai conhecendo melhor, com calma, com profundidade, e começa a descobrir as qualidades, porque ninguém é perfeito. Então muitas vezes nós enxergamos um probleminha qualquer no procedimento, na conduta, no temperamento da pessoa, e nos desagrada, porque vai de encontro, não ao encontro, de encontro ao que pensamos e nós costumamos agir, né? Mas depois a gente acaba descobrindo qualidades que superam. E a gente tem que sempre privilegiar as boas coisas em relação. Tem 30 segundos para você. 30 segundos? Gente, lembrem, estamos reencarnados para aprendermos a amar. Aqueles que nos desafiam, que são diferentes de nós, são a nossa oportunidade de nos tornarmos mais fortes na tolerância, na fraternidade. Aqueles que nos amam são força, que nos ergue para a vida. Muita paz. Semana que vem tem mais Diálogo Espírita.
Saudações a vocês que nos assistem. Hoje no quadro Fonte Allan Kardec, vamos tratar do capítulo 18 de A Gênese, para falar a respeito do tema São chegados os tempos, sinais dos tempos. Uma comunicação feita pelo espírito Árago, temos as informações que esclarecem a respeito desse tema que hoje é bastante discutido, debatido, até de forma bastante entusiasmada. O globo terrestre, assim como tudo que existe na criação, está sujeito às leis naturais, destinado, dentre elas, ao progresso. A Terra progride desde o instante do seu nascimento, por assim dizer, ainda na fase de protoplaneta. Depois, quando estabelecida e estabilizada a sua órbita ao redor do Sol, o surgimento da Lua, até o momento em que ela esteve apta a receber ou a desenvolver a sua vida, a vida nela. Quando esteve apta a permitir a encarnação ou a reencarnação dos seres humanos aqui também. E a Terra vem evoluindo fisicamente nessa medida de progresso constante e ininterrupto. A lei do progresso, por óbvio, também se aplica a nós, seres humanos, que desde o primeiro momento que aqui estamos sujeitos a ela. E vamos progredindo nas duas principais vertentes, a moral e a intelectual. Intelectualmente, hoje é indiscutível o progresso que a humanidade alcançou. Basta que se vejam as artes, a ciência, os aspectos tecnológicos da nossa vida, são indiscutivelmente uma fase da humanidade jamais pensada antes. Contudo, há ainda uma necessidade, a do progresso moral. E quando são chegados os tempos, como assim dito no livro A Gênese, refere-se à necessidade de ocorrer ou não grandes mudanças no desenvolvimento humano ou no desenvolvimento planetário. Essas mudanças vêm acontecendo de forma gradual, mas eventualmente acontecem de forma abrupta. Isso não quer dizer que seja algo milagroso ou que estejamos derrogando as leis da natureza, mas são simplesmente etapas de um programa maior, daquilo que Deus reserva para nós. Hoje, as gerações que vêm surgindo no planeta Terra, indiscutivelmente surgem com uma preocupação maior a respeito da necessidade da evolução moral. Diante disso, estamos nos preparando para evoluir e para progredir nesse aspecto. Não necessariamente, portanto, vai acontecer um cataclisma, não necessariamente vai acontecer um fato abrupto e transformador do dia para a noite. É um processo gradual que, para que uma etapa seja alcançada, é necessária que outra antes esteja estabelecida. Ou seja, a humanidade, assim como o planeta Terra, ele só evolui para um patamar superior a partir do momento em que alcançamos o patamar inferior. E estamos nesse processo de progresso, nesse processo de evolução. E com as novas gerações mais preocupadas com a necessidade da evolução moral, espíritos mais sensíveis a essa necessidade, reencarnando na Terra, paulativamente, lentamente, vamos progredindo na medida em que vamos incutindo nas mentes a necessidade de se transformar. Hoje eram essas as palavras que eu tinha para trazer para vocês na fonte Allan Kardec.